Meninas, sorriam. Na parte de cima. O Face. Ao vivo, conectando simultaneamente 40 auditórios e 6 estúdios, distribuídos em 31 municípios baianos, estamos agora interligados através da Rede Educação, uma moderna tecnologia da informação e da comunicação. A videoconferência rompe os limites de espaço e tempo, democratizando o acesso ao saber. Pontos remotos conectados por linhas digitais exclusivas de alta velocidade, transmitindo e recebendo imagens, sons e dados. Você vê e é visto, ouve e é ouvido. Você faz parte. Uma rede criada para possibilitar a troca de informações, a socialização de experiências e a aquisição de novas competências e habilidades. Cursos, seminários, palestras, debates, reuniões gerenciais são realizadas em uma das maiores redes de videoconferência voltada para a educação na América Latina. Rede Educação, o conhecimento sem distância. Secretaria da Educação do Estado da Bahia. Olá, que bom estarmos juntos na Rede Educação. Nós agradecemos a sua presença neste ambiente virtual voltado à educação permanente, inclusiva e participativa. O ambiente é virtual, mas a sua presença é real. Antes de começarmos o encontro de hoje, vamos prestar atenção para algumas recomendações. Para começar, tenha certeza que seu aparelho de telefone celular está desligado. Lembre-se, você está vendo e sendo visto por todos os participantes. Os nossos microfones são muito sensíveis. Por isso, evite conversas paralelas, principalmente quando houver comunicação da sua sala com qualquer ponto remoto. Evite sair da sala durante a conferência. Deixe alimentos e bebidas fora do ambiente e não fume. Quando for participar, olhe para a câmera e se identifique, dizendo o nome, a localidade de onde está falando e a que setor ou instituição pertence. Agora estamos prontos para mais uma videoconferência. Bom trabalho! Oi, boa tarde a todos. Agradeço a participação de todo mundo nessa quarta videoconferência temática do ciclo de oficinas de qualificação da atenção básica, ênfase na implantação do acolhimento. Eu sei que o turno da tarde é um pouco mais difícil das pessoas comparecerem, né? A gente, infelizmente, teve esse turno disponível, né? O turno da manhã geralmente é melhor, então eu quero agradecer pelo esforço, né? De estarem aqui no auditório, de estarem no interior. E quem estiver acompanhando também pelo link do IAT, né? Ao vivo, também boa tarde para todos. Hoje, né, nosso tema, o ofício que foi para os municípios, tinha 2 temas previstos. Um era sobre organização da agenda e priorização de problemas. Infelizmente, a gente tinha convidado uma pessoa e hoje ela não teve disponibilidade de estar conosco. Mas a gente está prevendo, então, essa fala já em setembro. Então, hoje a gente vai dedicar o turno da tarde para conversar sobre classificação de risco na atenção básica. Para isso, a gente vai ter 2 convidados hoje aqui na mesa. A Mariane Dantas, que é da Coordenação de Urgência da Diretoria de Atenção Especializada da CESAB,
falar um pouco com a gente sobre acolhimento com classificação de risco, né? E a gente tem o Valberto Medina, que é médico lá em Camaçari, da Unidade de Saúde da Família Pé de Areia, e vai compartilhar com a gente a experiência deles com classificação de risco na atenção primária. Certo? Então eu vou agradecendo já a participação deles. Já vou passar a fala, então quem vai abrir hoje vai ser a Mariane, e depois a gente vai passar para a fala então do Alberto. Não podemos passar. Obrigada. Boa tarde a todos. Sou Mariane, sou enfermeira, trabalho na coordenação de urgência da CESAB e vou passar para vocês aqui um pouquinho do conceito de acolhimento com classificação de risco e o trabalho que a gente vem desenvolvendo também dentro da CESAB, né, e que vai ser disponibilizado para toda a rede brevemente. Então aqui é o ACCR, acolhimento com classificação de risco, contextualizando para vocês. O Estado da Bahia não tinha um protocolo institucionalizado sobre classificação de risco e a partir de dezembro de 2012, nós da coordenação de urgência puxamos a elaboração desse protocolo junto com diversas áreas técnicas da CESAB, né? Saúde da criança, saúde da mulher, atenção básica, diversas áreas técnicas e conseguimos elaborar um protocolo pensado em redes, né? Já na lógica de redes de atenção. Então, vou falar aqui um pouquinho da proposta de metodologia, disso que a gente vem construindo, e se surgir alguma dúvida, vocês podem interromper, né, ou depois a gente vai que eu vou contextualizar. Tá? Então, aqui é uma proposta de metodologia para implantação nas redes regionais da atenção. A gente sabe que hoje o ACCR é uma diretriz, parte da Política Nacional de Humanização, e vou colocar aqui que ele está em todas as redes de atenção. Ele surge como diretriz, né, uma diretriz que reorganiza todo o processo de trabalho nas portas de entrada em todos os pontos de atenção, inclusive na atenção básica, né, que é a reordenadora de todo o processo de atenção, né, das redes de atenção. Então, a rede de atenção começa pela atenção básica. É ela a porta de entrada primária de qualquer sistema de serviço de saúde. Então, vamos lá. O acolhimento, ele é diretriz da rede de atenção às urgências do Estado da Bahia, né, através da CIB 044, essa CIB que fala de toda a organização da rede no Estado da Bahia, né, lá tem descrito tudo como deve ser organizado, e o acolhimento ele vem como uma das metas nossa, né, para colocar a ampliação do acesso, a implantação do ACCR em todos os pontos de atenção. Então, nossa proposta é que consigamos colocar o ACCR desde uma unidade de atenção básica até um hospital de grande porte, de alta complexidade. E que esse processo se dê no formato de rede, né, de uma forma regionalizada e hierarquizada, funcionando dentro de todos os pontos de atenção, começando pela atenção básica. Também surge como diretriz da rede Cegonha, né, quando diz que a garantia do acolhimento com avaliação e classificação de risco e vulnerabilidade, ampliação do acesso e melhoria da qualidade do pré-natal, parto, nascimento, puerpério e atenção à criança. Então, ela vem também como diretriz da rede Cegonha e vem como objetivo geral da RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, como garantir a articulação e integração dos pontos de atenção das redes de saúde no território, qualificando o cuidado por meio do acolhimento, do acompanhamento contínuo e da atenção às urgências. Então, nenhuma das redes prioritárias, né, do Ministério da Saúde escapam, na verdade, né, do conceito de acolhimento com classificação de risco. Então, ela está inserida em todas as redes de atenção. Redes novas que vêm surgindo, né, surgiu há pouco tempo a rede de cuidados com pacientes crônicos, a rede de oncologia. Então, todas essas redes, elas já vêm trazendo a questão do acolhimento como diretriz. E aqui a gente traz um conceito, né, um pouco do que é acolhimento. Né? O que é acolhimento para a gente? O que é acolhimento para a unidade básica de saúde? O que é acolhimento para um hospital geral de grande porte? Tá? Então, em todos os materiais que a gente vem estudando e vem pesquisando, vem esses três aqui, eixos principais.
Então, o acolhimento ele vem como postura e atitude, no sentido que é uma prática presente nas relações de trabalho, né? Nos encontros entre trabalhadores de saúde e usuários, nos atos de receber e escutar as pessoas. Então, muitas vezes a gente tem essa prática, né? A prática do usuário chegar a uma porta de serviço de saúde e não ser nem escutado, não ter nem a sua queixa escutada, né? O profissional lá do outro lado diz, aqui não atende. A grande realidade, infelizmente, ainda é essa, e a gente, com essa proposta de acolhimento, a gente quer mudar essa realidade, a gente quer tornar que todo usuário que procure um serviço de saúde seja acolhido, ele seja ouvido, ele tenha a sua queixa escutada de uma forma qualificada e que a gente consiga dar resolutividade a essa queixa. O acolhimento também é encarado como um mecanismo de ampliação e facilitação do acesso, no sentido de que, né, eu acabei de falar, você consegue escutar o que o usuário está dizendo e dar resolutividade à escuta dele, ou à queixa, ou ao evento, ou ao agravo, né? E inserir esse paciente dentro da rede de atenção. Tudo bem, minha unidade não atende, não resolve, mas eu vou encaminhar o senhor para a unidade que resolva. Eu vou encaminhar o senhor para um ponto de atenção que lhe atenda. Então é isso que deve ser feito. O acolhimento é isso, é você escutar, se não resolver, referenciar ou indicar esse paciente com garantia do cuidado para um outro ponto de atenção. Serve como dispositivo de organização do processo de trabalho em equipe e das redes de serviço. No momento em que você implanta um protocolo de classificação de risco em sua unidade, você já começa a contribuir para um desenho de rede dentro do seu município. Tá? Então, aqui em Salvador, a gente está começando a construir essa rede, ainda um pouco incipiente. Nos interiores também. Esse processo deve ser construído agora, da gente desenhar essa rede de atenção. Dizer, né, como eu costumo dizer, nome e CPF. Quem atende o quê? Então, delimitar isso. E a gente conseguir realmente organizar esse processo de trabalho em equipe. O que é classificação de risco? Né? A gente tem aqui um conceito da portaria 2048, que é a portaria do regulamento técnico das urgências, uma portaria já antiga, né, 11 anos, mas que ainda está em vigor, em que ele traz a classificação de risco como ferramenta técnico-assistencial, né, realizada por profissional de nível superior, mediante treinamento específico e utilização de protocolos pré-estabelecidos, que tem por objetivo avaliar o grau de urgências das queixas dos pacientes, colocando-os em ordem de prioridade para atendimento. Então, classificação de risco nos traz a ideia de que o usuário ele tem que ser atendido por ordem de gravidade, por critério de gravidade, e não por ordem de chegada, como é feito hoje em alguns serviços ainda. Né? Então, a classificação de risco ela deve ser realizada por profissional de nível superior, e não por um recepcionista ou um porteiro, que diz que aqui não atende, né, infelizmente, e que a gente consiga atender esse usuário pelo critério de gravidade que ele apresenta. Então, quem tem, né, quem está mais grave, tem atendido primeiro, né, respeitados os tempos de espera por cores, que a gente vai ver mais adiante. Então, em várias discussões, chegamos a uma conclusão do que precisamos para colocar tudo isso em prática. Precisamos de 3 pontos principais. Primeiro, o protocolo, que nós não tínhamos aqui, né, a nível estadual. Hoje nós já temos esse protocolo. Ele está em processo de validação, já foi construído, já foi feito os ajustes todos. Ele vai entrar em fase de teste com 6 unidades pilotos aqui em Salvador e nos interiores. E está passando por um processo de validação pelos conselhos de classe. Quando ele for validado, ele vai ser disponibilizado para toda a rede SUS. Então, qualquer ponto de atenção credenciado ao serviço Sistema Único de Saúde vai poder utilizar o nosso protocolo. Tá? Então, precisamos do protocolo, já temos, organizar o acesso à rede de serviços, que o próprio protocolo vai nortear esse processo, ele vai contribuir para esse redesenho, e organizar o cuidado nos serviços de saúde, que isso aí já parte de gestão interna de cada ponto de atenção. Né? E esse protocolo, ele tem um ponto muito importante. Ele tem uma linguagem única em todos os pontos de atenção. Ele é um protocolo adaptado para ser aplicado tanto em unidades básicas como em hospitais de alta complexidade.
Então, qualquer ponto de atenção, UPA, SAMU, sala de estabilização, hospital complementar, hospital local, hospital de alta complexidade, unidade de saúde da família, unidade básica, pode usar esse protocolo. Então, ele foi adaptado justamente para que a gente tenha uma linguagem única em todos os pontos de atenção, para que a gente não consiga ter diversas línguas diferentes e que dificulte o reordenamento da rede de serviço. Nosso protocolo ele foi baseado no protocolo de Manchester, que é um protocolo, né, já existente e é utilizado em muitos países no mundo. Tá? Ele é um protocolo que trabalha com algoritmos determinantes, cores e tempo de espera, para a gente priorizar o critério de gravidade. Então, o nosso protocolo CESAB ele foi baseado no Manchester. O Manchester, na verdade, ele propõe 5 cores. O protocolo da CESAB ele propõe 4 cores, excluindo a cor laranja. Certo? Por que a gente excluiu a cor laranja? A cor laranja ela tem um tempo de espera de 10 minutos para atendimento. Nós concluímos e chegamos a uma conclusão que 10 minutos é o tempo que o paciente já aguarda, até às vezes um amarelo ou um vermelho já aguarda. Então, o paciente que precisa ser atendido logo, que é a emergência, e o amarelo, que é 30 minutos. Então, optamos por excluir esse atendimento de 10 minutos, porque logisticamente não é viável. Certo? Então, aqui na Bahia, o município de Salvador já adota um protocolo de 4 cores, até para facilitar a linguagem, nós optamos também em trabalhar com protocolo de 4 cores. Então, excluímos a cor laranja, que é preconizada pelo protocolo de Manchester. Aqui, como eu já falei, então, o que é que o Manchester faz? O método deles é identificar a queixa, e a partir dessa queixa que o paciente traz, a gente procura o protocolo, que é o documento científico, e através dessa queixa você consegue determinar o tipo de atendimento que vai ser prestado a ele. Se ele é emergência, se ele é urgência, se ele é pouca urgência ou se ele não é urgência. Então, com a queixa dele, mediante uma avaliação rápida, uma avaliação rápida e objetiva, a gente consegue identificar e classificar ele pela cor correspondente. Tá? Aqui são as cores do nosso protocolo adaptado: vermelho, amarelo, verde e azul, onde vermelho são as emergências. Esses pacientes que são emergências, eles não passam pelo protocolo de classificação de risco propriamente dito, eles vão direto, entram direto pelo hospital e são atendidos rapidamente, porque tem um risco de morte alto. Os pacientes considerados como urgência, que são da cor amarela, eles têm um tempo máximo de espera para atendimento em até 30 minutos. O verde, que é o pouco urgente, ele tem um tempo máximo de espera até 40 minutos. E o não urgente, que não implica urgência, são consultas de baixa complexidade ou situações que às vezes não é nem o perfil da unidade. São pacientes que podem estar esperando por até 2 horas para serem atendidos pelo médico. Tá? Que não exclui a possibilidade dele ser atendido ou ser acolhido pelo profissional que está na porta de entrada. Então, aqui a gente tem os requisitos para organizar as redes regionais. A gente vem fazendo esse trabalho também com os interiores, não só com Salvador. Esse ano foi feito as oficinas para a construção do Plano de Ação Regional de Atenção às Urgências. Tá? Esse plano foi construído em rede, também em rede cegonha e a rede psicossocial. Então, nós viajamos para as regiões de saúde do nosso estado, e cada região de saúde já está com o dever de casa de construir esse plano, para que esse plano seja passado para o Ministério da Saúde e, a partir daí, sejam liberados recursos para a gente poder melhorar a nossa rede de atenção às urgências. Então, dentro dessas oficinas que nós participamos, nós já falamos do protocolo, e aqui os requisitos para a gente conseguir organizar as redes regionais de atenção. Então, o que a gente precisa, retificando o que eu falei anteriormente, precisamos de um protocolo único, validado pelo conjunto de serviços, competências estabelecidas para cada ponto de atenção, que eu vou colocar aqui mais posteriormente. Então, o que é que cada ponto de atenção dentro do protocolo faz, A grade de referência validada e atualizada periodicamente, o que não significa a exclusão do município em adotar o protocolo. Ele pode adotar o protocolo e construir essa grade de referências
posteriormente ou continuamente, mapas de vinculação com atenção básica, né, e fluxos de referência e contra-referência pactuados. Então, são os 5 pontos que precisamos para que a gente consiga fazer o protocolo funcionar, ser resolutivo dentro da rede e organizar essa rede de atenção. E aqui a gente colocou as competências de cada ponto de atenção dentro do processo de classificação de risco. Né? Então, ponto de atenção, domicílio. Né? Domicílio é mais para a gente tem que colocar por conta do atendimento pré-hospitalar, que é realizado pelo SAMU 92. E a maioria dos atendimentos nos interiores são em domicílio. Né? Então, qual a competência do domicílio? Identificar sinais de alerta, adotar atitudes de prevenção e acionar o 92, que é o que a gente já faz costumeiramente. Qual a atribuição da unidade básica ou da estratégia de saúde da família? Primeiro atendimento, vermelho e amarelo, né, pelo menos estabilizar o quadro, ou dar um primeiro atendimento, e atender mesmo azul e verde. Então, hoje a gente tem uma mídia que trabalha contra a gente, né? A gente vê aí hoje os hospitais lotados, aí a mídia vai lá, é muito fácil dizer, o hospital está lotado, fechou as portas, né? Mas por que o hospital está lotado? Porque por trás dessa lotação há uma deficiência de rede. A atenção básica, ela, hoje, ainda não é resolutiva. Então, se a atenção básica atendesse verde e azul, o hospital não estaria lotado. Né? Porque o que é para o hospital atender? Vermelho e amarelo. Então, às vezes, ele fica lotado com um quantitativo de pacientes de perfil que não era para estar ali. Que eram pacientes para serem atendidos pela rede básica ou pela retaguarda de UPA. Então, por isso que a gente define aqui quais as atribuições de cada ponto de atenção. O hospital local, principalmente para os interiores. Primeiro atendimento, vermelho e amarelo, também estabilizar, dar um primeiro atendimento, acionar o SAMU 92 para fazer o transporte e atender, de fato, pacientes com perfis verde e azul. Sala de estabilização, é um componente novo. Aqui na Bahia, se eu não me engano, só apenas um município, que eu não me lembro qual, da ilha de Itaparica, que tem sala de estabilização funcionando. Certo? É um componente novo ainda em implantação, é um componente da rede de urgência, que fará a parte de estabilização dos quadros vermelhos. O SAMU 92, o que é que ele faz? Classifica o risco, certo? Orienta muitas vezes pelo telefone, o radiooperador consegue orientar a família pelo telefone, ativar a ambulância e estabilizar vermelhos e amarelos. UPA e pronto atendimento. Estabiliza vermelho e atende amarelo, verde e azul. E, enfim, o hospital de referência microrregional, ou estratégico, ou UTIs, ou maternidades secundárias, atendem amarelo e verde, acolhem e encaminham para a UPA, né, fazem a referência para unidades de menores complexidades, hospital local e UBS, e o hospital de referência macro-regional, que é o hospital de alta complexidade, estabiliza o vermelho, atende vermelho, amarelo e verde, e acolhe pacientes verdes e azuis, faz a referência destes para locais de menor complexidade. Então, até eu chegar ao hospital de referência macro-regional, vocês conseguiam enxergar que existem vários pontos de atenção e que existem várias atribuições para eles. Né? E hoje a gente se pergunta, isso vem sendo cumprido? Os pontos de atenção estão conseguindo cumprir o seu real papel na rede? Aqui foi a metodologia que nós utilizamos, né, e que propomos para poder organizar o acesso à rede de serviços, onde nós construímos uma Câmara Técnica a nível de interiores, que é a CI, né, a Comissão Intergestora Regional. A partir daí, forma-se um GT, um grupo de trabalho, para que esses processos venham sendo trabalhados continuamente com as regiões. Um mapa de vinculação tem que ser construído entre unidades básicas e a UPA, certo? Para referência contra referência. E também a grade de referência por classificação de risco. E eles dois vão confluir em fluxos pactuados
E, enfim, resolução CMS, para poder fazer valer e ser colocado em prática. Aqui são alguns requisitos que, quando a gente faz a visita técnica, e também são requisitos que estão dentro da cartilha da PNH, que é a Política Nacional de Humanização, que delimita todas as áreas da emergência. Ela tem um manual mesmo de como deve ser implantado a CCR, e a gente tirou aqui os pontos mais importantes para colocar para vocês. Quais são os requisitos mínimos, gente, para a gente implantar a CCR em qualquer ponto de atenção? Primeira coisa é a reorganização do serviço, né? A partir de problemas de trabalho, processo de trabalho, para que a gente consiga fazer com que a equipe trabalhe na forma de escuta e redução do problema do usuário. Isso aí vai muito de gestão interna de cada ponto de atenção. Isso aí é uma gestão mesmo para dentro, certo? Adequação de área física. Então, a gente sabe que a maioria das nossas unidades hoje, elas não têm a área física adequada para estar fazendo o acolhimento com classificação de risco. Porque o acolhimento também, ele dá a ideia de conforto para o usuário, né? O usuário tem que ter, no mínimo, um local para se sentar, uma recepção. Então, a gente, infelizmente, sabe que a maioria das nossas unidades hoje não tem esse conforto todo, não tem essa readequação de área física. Dimensionamento das equipes. Então, é a unidade mesmo tirar, né, da sua escala alguns profissionais e formar a equipe de classificação de risco. Essa equipe, ela trabalha somente com classificação de risco, certo? Então, tem que haver esse dimensionamento das equipes em todos os pontos de atenção. Então, quem é que vai fazer o acolhimento de fato de direito dentro daquela unidade? E as mudanças nos processos de trabalho. Então, vocês conseguem enxergar que, na verdade, o acolhimento ele é uma mudança interna, até dentro de nós, do modo de nós encararmos o processo de trabalho. Então, temos que mudar também alguns conceitos internos, para que a gente consiga passar isso para os nossos colegas, as pessoas que trabalham com a gente, e consigamos reorganizar as mudanças de processo de trabalho. A gente sabe que isso envolve, né, cultura, envolve religião, envolve muitas coisas internas mesmo. Essa aqui é a metodologia que nós estamos implantando, né, está sendo posto em prática. A gente espera incluir nesse piloto uma unidade básica, para que a gente consiga, né, testar esse protocolo, se ele é efetivo, se ele é válido, se ele é resolutivo em todos os pontos de atenção. E a gente começou com oficinas internas, com participação de todos os setores da unidade. Por que todos os setores? Porque o acolhimento, gente, ele vem desde a porta, certo? Então, ele vem desde a portaria, desde o segurança que fica na portaria. Então, o processo de acolhimento já começa daí. Então, esse porteiro tem que ser treinado. Esse porteiro ele tem que ser instruído, ele tem que ser orientado. Então, do porteiro até o médico, tem muita água, né? Muita água embaixo da ponte. Então, na verdade, a gente tem que fazer oficinas internas. Por isso, né, a participação de todos os setores da unidade. Quais os outros setores? SADT, raio-x, laboratório, ultrassom, né? Porque não adianta eu mandar um paciente com um adesivo amarelo no prontuário dele, se o técnico de raio-x não entender que o amarelo é prioridade em relação ao verde. Então não adianta, a unidade inteira ela tem que falar a mesma linguagem. E o acolhimento ele tem que ser um processo que tem que ser construído de dentro para fora. Problematização das práticas e processos de trabalho. Análise do protocolo, fluxograma analisador. Então, o nosso protocolo, ele trabalha com fluxograma analisador, ele trabalha na lógica de descritores, certo? E, com isso, você consegue analisar, né? Esse protocolo, ele vai desencadear a construção de indicadores de qualidade. Indicadores de produção, indicadores de qualidade de atendimento, indicadores de perfil de atendimento. Então, ele é um protocolo que vai propiciar muitos frutos para que a gente consiga analisar, né, e realmente fazer simulações dentro da unidade para que a gente consiga organizar essa rede. A adequação dos espaços físicos, né, eu já falei aqui que realmente isso precisa ser feito urgente nas nossas unidades.
E como a gente divulgaria isso para o usuário? Né? Porque às vezes o usuário ele chega na unidade de saúde, principalmente na emergência, ele quer ser atendido primeiro. Como explicar a ele que ele é azul? Como explicar a ele que ele é verde, que ele tem que aguardar no mínimo 40 minutos para ser atendido? Então tudo isso tem que ser feito um processo de construção, de divulgação. Então que meios a gente utilizaria para divulgar o ACCR? Né? Então a gente está tentando uma colaboração com o Ministério Público também, para eles nos ajudarem nesse processo. E a mídia mesmo, além da mídia de massa, reunião interna e com sociedades locais de bairro, né, associações de bairro. Né? Por isso que a vinculação com a atenção básica ela é importantíssima, porque ela parte desse processo de construção ali na região, na localidade. E às vezes o agente comunitário ele tem um papel importantíssimo nessa questão, porque ele conhece todo mundo do bairro. Então ele tem uma capacidade de divulgar melhor do que quem está só dentro da unidade. Aqui foi um fluxo de ACCR na atenção básica, sugerido pela coordenação de urgência e discutido, né, com a diretoria da atenção básica, onde a gente tem demanda espontânea, que são os pacientes que chegam, né, de livre acesso ao ponto de atenção, e aí os pacientes, né, mediante um protocolo de classificação, os pacientes classificados como vermelho e amarelo seriam primeiros atendidos na atenção básica, com uma estabilização do quadro, posteriormente seriam levados pelo SAMU 92 para a unidade de referência. Né? Já o paciente verde ou azul, ele seria atendido mesmo na atenção básica e aí teria a estratificação de sua queixa. O problema é agudo? Sim ou não? Se sim, ele tem que passar pelo médico, pelo enfermeiro ou odontólogo, dependendo do caso, né, da queixa. Observação se necessária e remoção para serviço de referência se necessário, caso precisa. Se o problema dele não é agudo, é uma consulta, às vezes, né? Ele tem que ter orientação específica, que já faz parte do processo de acolhimento, já é o acolhimento, inclusão em ações programáticas, que a atenção básica tem diversas ações, né, diversos programas, ou agendamento de consultas. Então, o acolhimento na atenção básica, ele envolve realmente um olhar maior do que só o acolhimento na urgência. O que esperamos? Qual o fruto nesse grupo de trabalho? Esperamos 3 produtos. 2 deles nós já temos. O primeiro é o protocolo de classificação de risco. Nós já temos esse protocolo. Falta somente a validação pelos conselhos de classe. Um segundo manual, que é como implantar o ACCR para orientar as unidades, principalmente as do interior, que a gente sabe que o acesso é mais complicado. Esse material também já está pronto. E o terceiro produto seria realmente o ACCR na atenção básica, que estamos em processo de construção com a diretoria da atenção básica e com os municípios também. Aqui eu agradeço, né, a oportunidade. Esse aqui é o nosso contato da coordenação de urgência, o nosso telefone, nosso e-mail. E estamos aqui à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigada. Então, agradeço a Mariane. Já vou informar todo mundo que as apresentações vão estar no site já hoje ou amanhã. Tá? Então, a gente já está com o material, está com a apresentação dos dois, que tem bastante conteúdo, não dá para, se a gente parar para anotar, não consegue prestar atenção na fala, né? A Mariane citou, acho que outros 2 materiais aqui no final, que são a protocolo de classificação de risco e como implantar o CCR. E aí a gente vai ver se coloca também disponível, né, no site para aqueles que tiverem interesse para baixar, dar uma olhada, adaptar para o seu município, para o serviço. Enfim, é um material que está disponibilizando mesmo para todos. Para ajudar. Então eu vou passar agora para o Roberto, já imediatamente, para ele fazer a fala dele. Gente, boa tarde a todos e todas. Agradecer aqui o convite de Rebeca e a coordenação da DAB por esta oportunidade. Né? Achei bem legal a fala de Mariana, mas foi muito legal e complementa o que a gente está trazendo.
Em realidade, a gente vai falar um pouco de uma experiência prática, né? Não é um estudo, são reflexões que a gente faz sobre a prática, né? Fazendo aquilo da praxe e um pouco retomando o que a gente está discutindo no curso de acolhimento, certo? Para isso, eu vou falar um pouco primeiro do que a gente está fazendo na unidade, para logo a gente se referir um pouco ao embasamento teórico desse agir nosso, para logo trazer as propostas que já Mariane falou um pouco sobre como o Estado está propondo a classificação de risco. Trago também uma proposta feita por um grupo de Porto Alegre, onde ele, a partir de um estudo que fizeram, faz uma proposta interessante para a atenção básica. E, finalmente, eu comparo isso com o que a gente está pensando em nossa unidade. Certo? É mais ou menos a estrutura estratégica da minha apresentação. A unidade de pé de areia, certo? O objetivo, já falei, é discutir no âmbito da atenção primária o acolhimento com classificação de risco e na perspectiva do cuidado à saúde, tanto individual como coletiva. Essa é nossa unidade, que a gente agradece muito o município por ter umas unidades bem estruturadas, e a gente começa dizendo que nossa unidade é uma unidade, um pouco atendendo a sua colocação, uma unidade acolhedora, que a gente assume a política, certo? Aquela política de acolhimento não como uma tarefa de um grupo, de um indivíduo, de uma pessoa, é uma política de toda a equipe, certo? Porque lembrem-se que o acolhimento ele nasce de uma política de humanização, que é um emblema um pouco contraditório, né? Humanizar os humanos, já isso é demais. Então, a gente assume isso como uma política de uma unidade acolhedora, onde ninguém pode deixar de ser humano, certo? Então, como Mariane falou, o nosso acolhimento começa aí na porta. A recepção também tem que ser acolhedora. Todo mundo tem que ser acolhedor, certo? Inclusive, a gente, na estrutura da unidade, tem uma salinha que tem um nome, sala de acolhimento. A gente considerou que isso é desnecessário, porque acolhimento seria unidade, tá certo? Mas a gente tem uma sala para escuta qualificada. Essa escuta qualificada, ela é feita por um grupo de profissionais, todos os profissionais que estamos na unidade, fazemos essa escuta, porque a gente acha muito importante esse momento, certo? Porque temos que escutar bem. Não escutar sem olhar, não escutar sem escutar mesmo. E isso a gente faz. Porque na atenção básica, a gente parte de alguns conceitos que eu vou falar agora. Qual é o conceito de saúde que a gente defende? A OMS, no 48, ele considerou algo que para a maioria de nós é utópico. Utópico porque nem a sociedade, nem os profissionais da saúde interpretamos, nem interiorizamos esse tipo de conceito. É muito que os gestores têm que fazer, prefeitos, certo? Para ter esse bem-estar físico, mental e social. De aí que a gente tenha muitas doenças de séculos passados, tipo luz, tipo tuberculose, grandes doenças infectocontagiosas do atraso. Ainda estão permanentes devido a esse conceito de saúde que a gente pratica em nosso meio, certo? Por outro lado,
os pensadores do SUS no Brasil, na 8ª conferência, em 1986, eles concluíram que saúde seria uma resultante das condições de habitação, de alimentação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, toda uma série de condicionantes que garantem que você possa ter uma saúde. Ou seja, que a saúde não é algo exclusivo do setor saúde. A saúde é uma resultante de uma série de condicionamentos. Não é por acaso que os países do primeiro mundo eles têm garantido um estado de saúde melhor. Há pouco escutei um relato em Japão comparando a morte de trânsito com afogamento na banheira. Algo para a gente absurdo. É mais fácil em Japão morrer afogado na banheira que no trânsito. E aqui a gente às vezes fica feliz porque só aconteceu 2 mortes no final de semana no trânsito. A gente acha impossível isso. Por quê? Porque nós não estamos pensando em aquelas condições. Vamos arrumar bem o transporte, vamos a procurar, ou seja, está faltando muita infraestrutura para garantir uma boa saúde. Então, a gente abraçou estes conceitos que estou passando hoje, a gente abraçou na unidade. Em nossas sessões de educação permanente, a gente discutiu isso antes de implementar o acolhimento. Por isso que quando a gente faz qualquer coisa, a gente faz referência a esses embasamentos teóricos, que a gente vê na universidade, que a gente escuta a cada momento, mas não praticamos. E a atenção básica? A tentar definir qual é o papel da atenção básica, ele diz: a atenção básica se caracteriza por um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo. Entre a família, entre a comunidade, entre a sociedade como um todo. No entanto, ainda ficamos presos no indivíduo. Inclusive, nós lá estamos discutindo como sair do envelope que traz todos os prontuários, mas no momento do atendimento, tiram um prontuário, examina o paciente de maneira individual. Nós estamos tentando fazer alguns exercícios de algumas ferramentas que tentem ver esse coletivo, essa família, que enxergar a família. Tem muita coisa que na família está acontecendo, mas se não conhecemos a família, não podemos identificar o que acontece no indivíduo. Então, esse foi o pensamento teórico que a gente teve. Me lembro como na primeira sessão de educação permanente que a gente teve na unidade. Classificação do risco na urgência. Já a Mariane falou um pouco sobre isso, eu acho o suficiente, né? E eu vou tentar depurar um pouco, mas isso mesmo, certo? A cor vermelha, como emergência, amarelo urgência, verde semi-urgência. Eu peguei de umas classificações que estavam também. Mas está correto. Está certo? E aqui esta classificação, ela tenta de identificar a gravidade e também orientar o agir, o tempo que se deve agir. Ou seja, 15 minutos, 1 hora, tanto tempo como Mariane explicou. E eu acho legal e pertinente, porque ali se está tentando de salvar vidas. E outra classificação de acolhimento foi esse estudo que eu falei, de colegas de Unidade de Saúde da Família de Rincão, Porto Alegre, certo? Eles fizeram o seguinte: eles acrescentaram o preto, pensando no que tem que fazer atenção básica. Eles estão falando de atenção básica. O que faz atenção básica? Aquele paciente que
está com parada cardíaca ou respiratória, perda de força, movimento ou sensibilidade na face, que tem uma sintomatologia com eminência de morte, eles procuram o hospital, o SAMU, certo? Então, é interessante isso, porque a gente tem que classificar o risco mesmo. Porque se não classificarmos o risco, a gente, às vezes, acaba querendo ser herói, né? E termina fazendo coisa errada. Para a cor vermelha, eles consideram que com uma consulta médica imediata, ele é para aquela dor torácica, maior de 2 horas, pressão, e aí ele vai fazendo essa classificação. Esqueci de falar que eles fizeram um estudo bem bacana, porque eles pegaram um protocolo que eles tinham aplicado ao acolhimento, e daí estudaram isso e viram qual era a frequência de tipo de lesões ou de queixa que chegava à unidade. Encontraram que 63% das queixas era para enfermeiro ou queixas muito baixas. Estou falando muito bem? Não, pode continuar. E assim, né? O amarelo aguarda consulta médica sem prioridade, e seria, no caso de diarreia aguda, com sinais de desidratação, dor de cabeça, enfim, dor de ouvido, postração na criança, certo? O verde seria a consulta de enfermagem ou agendamento, certo? Seria pelos casos de tosse, como congestão nasal, coriza, dor de garganta, enfim. Esse tipo de atendimento eles foram classificando bem legal. Eu achei uma classificação interessante. E, finalmente, eles chegam para o azul, que seriam os problemas de queixa há mais de 15 dias. Renovação de receita, requisição ou retorno de exames, tá certo. Estas 2 cores, que eles falam verde e azul, eles consideram que deve ser de abordagem de enfermagem, certo? Coisa que, em nossa visão, não existe uma abordagem por categoria. A abordagem tem que ser integral, interdisciplinar, a qualquer nível do atendimento, certo? Ok. Esqueci de botar o efeito aí. Bom, aqui eu estou trazendo, a partir dessas leituras e essas que a gente fez, eu trouxe este slide só para comparar, né? O que seria a atenção básica, certo? Dentro da visão dos amigos de Porto Alegre, e o que seria a classificação de risco com relação à visão das UPA ou dos pronto-socorros, certo? Aqueles slides que eu mostrei têm algo em comum. Todos falam sobre doença, certo? E hoje aqui vemos, por exemplo, que estão aqui. A UPA, ela não pode olhar senão para a doença. Uma pessoa pouco entendida em saúde concluiu dizendo de que enquanto o hospital cura, a unidade de saúde da família cuida. Eu disse, sim, mais ou menos isso. Certo? Aqui você encontra que para a atenção básica, e na proposta do pessoal de Porto Alegre, ele traz, na consulta imediata, dor torácica, maior de 2 horas, pressão arterial maior de 120/100, pressão arterial menor de 80/40, hipertensão arterial sintomática, certo? Seja com cefaleia, vômito, alguma desses sintomas, e pressão de 150/100. E um HIT de maior de 300. São os motivos para classificar isso como consulta imediata.
Aí, digo, bom, que legal, mas que pena que apenas ficou isso como consulta imediata. Certo? Continuamos fazendo apologia à doença. Quando a gente vai acabar com esse monstro hegemônico da visão hospitalocêntrica, da visão biologicista da saúde, da visão curativista? Ou seja, nosso papel é aguardar que as pessoas adoeçam para logo tirar de aí? A atenção básica não pode ser assim. Eu acho que os outros níveis de atenção devem estar preparados para isso. Que Mariane falou, se a gente não faz nosso trabalho, aí os hospitais vão até sempre se dar conta disso, gente. Que mais? E tem muita gente que ganha aí, né? As indústrias ganham muito. E mantém isso.